nós celebramos no Dia das Mães é o texto do Antigo Testamento que acabou de colher, Josué capítulo 24, em que eu destaco especialmente o final do versículo 15, versículo conhecido de todos nós, e que provavelmente muitos de nós temos até num quadro, talvez em nossas casas ou até na porta de nossas casas. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus abençoe essas palavras e também nossa meditação desse momento. Amém. Alguém escreveu a seguinte frase: é melhor viver num casebre ou num barraco com um altar a Deus do que num palácio e sem ele. Eu vou repetir: é melhor viver num casebre ou num barraco com um altar a Deus do que num palácio, do que viver num palácio sem um altar a Deus. Concordo com essa frase? Imagino que nós talvez sejamos aqui unânimes em concordarmos com essa afirmação. Infelizmente nem todos concordam, ou pelo menos muita gente é totalmente indiferente a esta afirmação. E é por isso, exatamente por isso, que nós vivemos tempos de crise. E eu nem estou aqui me referindo que nós vivemos tempos de crise política ou crise econômica, mas nós vivemos um tempo de crise espiritual. Vivemos um tempo de crise moral. Vivemos também um tempo de crise educacional. E não me refiro apenas às escolas, mas especialmente uma crise de educação nos lares. Josué, ele viveu num tempo de crise. O tempo dele era um tempo de crise espiritual e crise moral. E ele se viu diante da necessidade de ter que tomar uma decisão importante. Era uma decisão importante não apenas para ele, para a sua família, mas era uma decisão importante também para todo o povo de Israel. E então Josué pergunta: afinal de contas, o que é que vocês querem? Vocês querem continuar adorando aos deuses dos nossos antepassados? Vocês querem continuar adorando aos deuses dos povos pagãos de Canaã, onde nós agora moramos? É isso que vocês querem? Pergunta Josué. E então, antecipando a resposta, a decisão que se esperava de todos, ele então diz que eu e a minha casa, eu e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Seria este um bom tema para hoje, para o Dia das Mães? Ou seria um bom lema não só para as mães, mas quem sabe também para os pais? Quem sabe não seria este um bom lema para as nossas famílias no dia de hoje? Nós dizemos em conjunto: eu e a minha casa e a minha família serviremos ao Senhor. Então, que nós coloquemos como propósito de nós termos como lema desse culto, termos como lema desse Dia das Mães, e termos como lema diário das nossas vidas essas palavras de Josué: eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. A primeira pergunta que eu faço para vocês, se é que nós queremos adotar este como lema, ou que nós temos adotado, a primeira pergunta é: por quê? Por que eu e a minha casa queremos servir ao Senhor? Então a resposta a essa pergunta está no nosso texto bíblico. Por quê? Josué responde: porque Ele, o nosso Deus, fez grandes coisas por nós. Ou, segundo a leitura do versículo 17, porque Deus fez esses grandes sinais aos nossos olhos. Vejam bem que a decisão que Josué está tomando pelo poder do Espírito Santo, que a decisão para que ele está convocando aquele povo, é uma decisão que tem
tem como base a recitação dos atos salvíficos de Deus. A confissão que ele está fazendo e que ele convoca o povo também a fazer, ela está ancorada na fé em Deus. Ela está ancorada na ação de Deus na história. É isso que faz com que ele, com convicção, diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por quê? Porque Deus tem feito grandes sinais aos nossos olhos. Então, não é um vago sentimento de dependência, ou não é uma afirmação movida pelo temor da punição. Não. Josué começa então a fazer uma lista grande daquilo que Deus tem feito na vida do povo. Deus nos libertou da escravidão do Egito. Deus nos protegeu pelos caminhos do deserto. Deus nos deu uma porção de terra especial na terra de Canaã, para que nós possamos também nela viver com alegria. Então ele vai recitando todos os atos de Deus para mostrar o motivo pelo qual ele agora deseja servir ao Senhor. As mães, os pais, e também a nossa família, hoje também podem afirmar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque Ele, o Senhor, o nosso Deus, tem feito grandes coisas nas nossas vidas. Eu até desafiaria vocês a pegarem uma caneta e um papel e começarem a fazer a lista dos benefícios e das bênçãos que Deus tem derramado sobre vocês, mães, sobre vocês, pais, e sobre nós, como família. Faço esse desafio. E se nós começássemos a fazer essa lista, quem sabe nós teríamos que pedir então uma licença de alguns dias do nosso trabalho, porque isso ia levar muito tempo. A lista é enorme. E nós chegaríamos então a uma conclusão: grandes sinais Deus tem feito aos nossos olhos. Deus tem feito maravilhas na vida de nossas famílias e na vida de cada um em particular. E é por isso que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas há uma outra pergunta, além do porquê. Existe uma outra pergunta a essa nossa intenção, ou a esse nosso propósito de querermos servir ao Senhor com a nossa família. A palavra é como. Como é que eu e a minha família podemos servir ao Senhor, eu e a minha casa? Então a resposta que Josué nos dá no texto é essa: nós podemos fazer isso com integridade e fidelidade. Nós fazemos isso com um coração puro, com um coração íntegro e com um coração fiel. O texto está nos dizendo que a impureza e a infidelidade, elas nos afastam de Deus. Elas nos afastam da comunhão com Deus e, consequentemente, elas nos impedem de servir a Deus. O coração puro, o coração íntegro, o coração fiel, que nos são dados pelo Espírito Santo, nos empurram para o serviço. Se nós pensarmos no povo de Israel, nós vamos lembrar que o povo de Israel foi um povo privilegiado, foi um povo escolhido de Deus, mas foi um povo que se tornou vulnerável. Eles se esqueceram dos benefícios recebidos e eles se voltaram para outros deuses. Quais foram as consequências? Incredulidade, imoralidade, relaxamento, afastamento de Deus e do serviço. Nós, mães cristãs, pais cristãos, nós, famílias cristãs, nós, povo de Deus, nós somos também pessoas escolhidas, pessoas privilegiadas por fazermos parte do povo de Deus. E nós aqui também vivemos numa Canaã, nós também aqui vivemos em meio a povos pagãos, e nós também aqui nos tornamos vulneráveis
como mães, como pais, como família. Nós também somos tentados muitas vezes a nos esquecermos dos benefícios do Senhor. Nós, na verdade, estamos cercados por uma pagelança de deuses. São as superstições, são as inversões de valores, é o relativismo, dizendo que nada é absoluto, tudo é relativo, cada um crê no que quiser, é o apego ao dinheiro, o apego às coisas materiais, são as atrações do mundo, e no final se chega a uma triste realidade, quando nós temos a coragem de ainda afirmar: eu não tenho tempo, eu já não tenho tempo mais para Deus, eu não tenho tempo mais para ler a Bíblia em casa, eu não tenho mais tempo para ir aos cultos todos os domingos, eu nem tenho mais tempo de me sentar com os meus filhos e transmitir para eles uma palavra de Jesus. Então Josué, assim como perguntou ao povo de Israel, ele também faz as mesmas perguntas para nós. E Josué diz para nós: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, então escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem servirem vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Mas se vós não quiserdes servir a Deus, então diz Josué, não podereis servir ao Senhor, porque é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Aquele povo estava diante de uma decisão, mas aqui, meus irmãos, é importante nós dizermos: Deus não disse para aquele povo: vocês precisam resolver o problema de vocês. Se nós hoje, mães e pais e famílias, nos encontramos vulneráveis em meio a Babel de deuses da nossa cidade, Deus não vem ao nosso encontro e diz assim: o problema é de vocês, vocês é que precisam resolver. Deus vem ao nosso encontro e diz: eu posso, e eu quero resolver o problema de vocês. Eu posso e eu quero ajudar vocês. Foi para isso que o meu filho morreu na cruz, para derramar o sangue dele em favor de vocês. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus limpa os nossos corações. O sangue de Jesus é que nos dá corações puros, íntegros e fiéis a Deus. E então, bem-aventurados são aqueles que não se esquecem daquilo que o Senhor tem feito nas suas vidas. Bem-aventurados são aqueles de coração puro, íntegro e fiel. Bem-aventurados são aqueles que com alegria então podem dizer: eu e a minha casa, eu e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Para terminar, eu gostaria de me deter brevemente nesses verbos que Josué cita aqui. Josué fala em temer, em servir. O versículo 14, quando ele diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi com integridade e fidelidade, esse servir ao Senhor é o equivalente a temer ao Senhor. E na palavra de Deus, no estudo da palavra de Deus, nós vemos que o temer a Deus, geralmente ele está ligado ao prestar culto, ao adorar a Deus. Então, quando nós afirmamos: eu e a minha casa, a minha família, nós serviremos ao Senhor, esse serviço tem a ver com a vida no culto e também tem a ver com o culto na nossa vida. O prestar culto, muitas vezes, ele se torna visível através dessa ação que nós temos aqui. Nós estamos aqui prestando cultos a Deus, reunidos hoje, como nós costumamos estar todos os domingos, às 10 horas da manhã. É o nosso ato de culto, nosso ato litúrgico. Porém, prestar culto, de acordo com o texto bíblico, significa, antes
fidelidade do nosso texto significam totalidade. Então, quando a palavra de Deus está dizendo servir ao Senhor com integridade e com fidelidade, ela está se referindo que toda a nossa vida é um grande prestar culto a Deus. E é assim que nós então podemos dizer: eu e a minha casa e a minha família serviremos ao Senhor. Quando Josué aqui fala em casa, ele está se referindo à sua casa, ele está se referindo à sua família, ele está se referindo, obviamente, a toda a sua vida diária, o seu trabalho, o seu relacionamento com os seus amigos, com os seus vizinhos. É ali que ele não presta cultos. Ele, quando diz eu e a minha casa, ele quer dizer a sua família, uma família que possa viver em harmonia, uma família que possa viver em unidade de fé. E com isso eu não estou dizendo que ela necessariamente ou obrigatoriamente precisa ser todos membros da mesma denominação religiosa, mas que possam juntar as mãos em casa e professarem e adorarem ao Deus único e verdadeiro, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas Josué também, quando diz eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele com certeza está se referindo ao lar. Ele está se referindo àquela frase com a qual eu comecei a mensagem de hoje: é melhor nós vivermos num caserna, é melhor nós vivermos num barraco com um altar construído a Deus, do que viver num palácio e sem esse altar. Porque é lá nos nossos lares, na nossa casa, que a família se reúne para orar, para cantar, para adorar, para meditar na palavra de Deus, para fazer as suas devoções, se não diárias, mas as suas devoções domésticas, tantas quantas forem possíveis, é possível ser realizadas. E exatamente aqui então fica muito clara, por exemplo, a função das mães. Não se educa e não se prepara cordeirinhos de Jesus somente na escola dominical. Não se faz um cristão fiel somente através da sua participação na igreja. Os cordeirinhos de Jesus. O cristão fiel é forjado e é moldado em casa, no lar, na família. E eu imagino que era isso que Josué tinha em mente quando ele se propõe, movido pelo Espírito Santo, a dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Gostaria de terminar esta reflexão com o final da mensagem do boletim que está sendo distribuído hoje para vocês. Nos dois últimos parágrafos nós vemos assim: ao comemorarmos o Dia das Mães, 3 observações são oportunas. Primeiro, realmente honradas serão aquelas mães que, juntamente com seus maridos, souberam e sabem criar os filhos na disciplina e na administração do Senhor. Segundo, que todas as mães da CELPARS realizem devoções em seus lares. Terceiro, lembrar que todos precisam e podem encontrar na palavra de Deus suficiente alimento, alegria, conhecimento, sabedoria e consolo. Como alcançar isso? Lutero então diz: é que o Espírito Santo está presente com esse ver, recitar e meditar, e concede luz e devoção sempre novas e mais abundantes, de tal forma que a coisa de dia em dia melhore em sabor e é recebida com apreço cada vez mais. E todos nós, em conjunto, possamos nos propor: eu e a minha casa, eu e a minha família queremos servir ao Senhor todos os dias. Que Deus nos conceda esta bênção. Que Deus conceda também um dia feliz e abençoado às mães,